Olá, pessoal. Vamos continuar falando sobre tabela periódica, não é isso mesmo? Nesse caso, a continuação, ela vai abordar a classificação dos elementos químicos. Nós já vimos que existe uma certa organização na tabela, onde nós temos colunas que representam famílias, né, dos elementos químicos ou grupos, e temos também linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Esses períodos, eles correspondem às quantidades de camadas que cada um desses átomos, desses elementos químicos possuem. Agora, sendo mais abrangente, a gente vai ver com detalhes cada grupo ou os principais grupos que nós temos dentro da tabela periódica. Essa daqui é a queridinha do momento, né? Nossa tabela periódica, que vocês foram apresentados na aula anterior. A gente já sabe que ela é uma fonte riquíssima de informação quando ela vem completa. Ela traz pra gente número atômico, símbolo do elemento químico, o nome desse elemento, a massa atômica, e algumas vêm até com a distribuição eletrônica já prontinha pra gente, por camada, né? Em uma classificação geral, né, nós temos os elementos da tabela sendo divididos em 3 partes: metais, não metais e gases nobres. Os metais, eles são ótimos condutores de calor e eletricidade. Como todo mundo já sabe, eles são sólidos, né, nas condições normais de temperatura e pressão, com exceção do mercúrio, que ele se apresenta líquido. Além disso, os metais eles são maleáveis e dúcteis, ou seja, eles conseguem formar lâminas e formar fios com facilidade e sem serem tão quebradiços. Os não metais, eles são péssimos condutores de corrente elétrica e também de calor. Eles podem assumir qualquer estado físico em nossa temperatura ambiente. Os gases nobres, que são os bambambãs da tabela periódica, eles apresentam baixa reatividade, ou seja, eles não são bons para estarem reagindo e são também considerados inertes, ou pelo menos eram inertes, né? Nós temos então aqui uma classificação um pouquinho diferente da que eu já citei, que era a classificação geral, onde a gente tem a classificação em representativos ou de transição. Nós temos aí 3 cores: o amarelo, o rosa e o verde. O amarelo, todos esses quadradinhos, todas essas colunas que estão em amarelo nessa tabela periódica, representam os elementos químicos que são chamados de elementos representativos, que são aqueles cuja distribuição eletrônica termina com os subníveis S ou P. Já os em rosa são chamados elementos de transição. Nesse caso, existem 2 tipos de transição. Nós temos transição interna, que é esses em verde, que estão logo abaixo, e temos o de transição externa, que está dentro da tabela periódica, e é esse em rosa. A transição, certo? No caso dos elementos de transição interna, é como se eles estivessem se encontrando nas 2 linhas bem embaixo na tabela, onde é como se eles estivessem localizados no 6º e no 7º período do grupo 3. Então, como não conseguiram organizar bem essas 2 linhas em verde dentro da nossa tabela, eles foram colocados para fora, mas é como se eles pertencessem ao grupo 3 da tabela e ao período 6 e 7. Os elementos de transição, eles têm a distribuição eletrônica terminada nos subníveis D e F. Deixa eu diminuir aqui.
Alguns grupos, né, possuem nomes específicos e a gente vai ver alguns a partir de agora. Os demais grupos que não forem apresentados, geralmente eles recebem o nome do primeiro elemento do seu grupo. Nós temos como principais o grupo 1, que é o dos metais alcalinos, grupo 2 de metais alcalinos terrosos. Nós temos a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres, lantanídeos, actinídeos, certo? Então, eu vou abordar com mais detalhes alguns desses grupos para vocês. Grupo 1, como eu já citei, metais alcalinos. Esses elementos, eles são muito reativos, certo, pessoal? Principalmente se for em contato com a água. Essa reatividade aumenta conforme aumenta o número atômico e o raio do átomo, como eu já citei para vocês nas propriedades periódicas. Todos os elementos desse grupo são eletropositivos, metais bom condutores e também formam bases fortes. Eles são sólidos à temperatura ambiente, apresentam brilho metálico e, quando expostos ao ar, oxidam facilmente. São utilizados na iluminação, no caso das lâmpadas de sódio, na purificação de metais e na fabricação de sabões, sendo combinados com a gordura. Quais são os elementos químicos que estão nesse grupo? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses que estão sendo mostrados aí. Pessoal, se vocês observarem, logo acima do lítio, na tabela periódica, nós temos o hidrogênio. E por que o hidrogênio não foi mostrado aqui e por que ele não foi citado como integrante do grupo dos metais alcalinos? Vamos ver isso agora. O hidrogênio é um caso bem específico, certo? É um elemento com características próprias. Ele não faz parte de nenhuma família, o bichinho, certo? Então, em alguns momentos, ele vai se caracterizar como um metal e em outros momentos como um não metal. Por isso que ele não se encaixa definitivamente em família nenhuma. E por isso que ele não veio sendo mostrado no grupo dos metais alcalinos, mesmo ele estando logo acima do lítio, na primeira fileirinha lá. O grupo 2 é o dos metais alcalinos terrosos. Eles possuem esse nome por serem geralmente encontrados na Terra, são bastante reativos, menos que os metais alcalinos, mas são reativos sim. Também são eletropositivos e são mais duros e mais densos que os metais alcalinos. São utilizados em ligas metálicas, como é o caso, por exemplo, do berílio, na composição do gesso e do mármore, sendo o caso do cálcio, e em fogos de artifício, como no caso do magnésio e do estrôncio. Então, esses que são demonstrados aí são os elementos químicos que fazem parte do grupo dos metais alcalinos. Vamos então falar agora sobre o grupo 16, ou como era conhecido antigamente, o grupo 6A, que é o grupo dos calcogênios. Esses elementos recebem esse nome por conta do grego, que significa formadores de cobre. Nesse grupo, a gente pode perceber facilmente, né, se a gente observar a tabela, que existem elementos que são mais metálicos e outros que são não metálicos. Se vocês observarem essa fileirinha que eu coloquei aí até, ela tem cores diferentes por conta disso, que alguns são metais e outros são não metais. Os elementos mais importantes desse grupo são o oxigênio, né, e o enxofre, os dois de cima logo, sendo o primeiro o gás utilizado inclusive em nossa respiração, e o último sendo responsável inclusive pelo fenômeno da chuva ácida. Então, o enxofre aí é o responsável por esse fenômeno da chuva ácida. Temos a família 17, ou 7A, que é a família dos halogênios. São os elementos mais eletronegativos da tabela, os halogênios. Eles possuem uma tendência muito grande de receber elétrons em uma ligação química, por isso que eles são eletronegativos. Podem se combinar com quase todos os elementos da tabela,
E o flúor, por exemplo, possui uma aplicação na higiene bucal, né? Todo mundo já ouviu falar de flúor e, na grande maioria das vezes, todo mundo já utilizou o flúor em algum momento da sua vida na escola, né? Vamos então falar dos queridinhos da tabela periódica, aqueles que não se misturam com ninguém, os nossos queridos gases nobres, os reis da tabela periódica, né? Eles possuem essa intitulação devido a ser constatado antigamente que não possuíam tendência alguma em formar ligações. Isso se dá porque eles já são estáveis, né? Eles não precisam de ninguém para se estabilizar, eles já têm essa estabilidade. Hoje, alguns compostos conseguiram ser preparados com estes elementos e incluem geralmente o xenônio, que possui a primeira energia de ionização muito próxima do oxigênio. Então, os gases nobres são esses bonitinhos aí que estão sendo mostrados nessa fileirinha. Apresentei para vocês algumas das nossas famílias, né, dos nossos grupos da tabela periódica, e agora vou deixar uma atividade para vocês, certo? Que pode ser feita em dupla. Essa atividade é um cartaz, onde você deve desenhar um dos grupos da tabela, mostrando todos os elementos químicos que fazem parte desse grupo, né? Quando você fizer o quadradinho do elemento químico, mostra também as informações como massa atômica, número atômico, símbolo, nome, tudo bonitinho, como vem na tabela. E além disso, você vai apontar, né? Estudar sobre as principais características desse grupo que você representou no seu cartaz. Vocês podem se dividir, já que pode ser feito em dupla, então um faz a parte da pesquisa e o outro faz a construção do cartaz. Um estuda para apresentar e o outro tem o trabalhinho de montar, sendo que os dois devem estar por dentro daquilo que estão fazendo. Certo, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a próxima!